Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. É que você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. Meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Olha aqui, eu vou fazer uma entrada, tá, de compra na expectativa, né, que esse desenho gráfico aqui ele continue caminhando, tá, após ter rompido uma região de 50%, tá? Então, apesar de ver uma consolidação, né, e um candle de força aqui, fazendo força após uma falha dos compradores, né, ainda assim eu preciso acreditar no maior movimento que deixou parâmetros tanto de corpo quanto de sombra, né, que está caminhando, já ultrapassou a região de 50% e continua fazendo seu percurso. Ok? Mais 7 segundos para o fechamento da operação. E perfeito. Uma vitória apertada, né? Mas foi válido. Ok? Se você gosta de operar opções binárias e quer saber mais sobre as variações, né, que o gráfico pode apresentar para você, você não pode perder até o final do vídeo, porque eu quero mostrar minha visão para você, o que me fez fazer essa operação de compra. Mesmo tendo uma vitória apertada, né, você viu aí que o gráfico ele fez realmente o que a gente estava esperando que ele fizesse. Lógico que eu precisava de um candle de força, igual esse aqui, ó, né, mas ele foi lá e fez um bem estreitinho, né, como se fosse um descanso ou um final de movimento, tá? Eu só confirmar se está gravando, beleza. Agora nós vamos pegar outra aqui, ó, em Euro JPY, tá? Euro JPY. Vou só dar uma olhadinha aqui para trás, tem alguma coisa? Tem, tá bem interessante. Ó, ele já chegou, na verdade, né? Ele já chegou. Ele já tocou lá na região, voltou, tá? Então ele está fazendo um trabalho de... Vamos ver se vocês sabem. Trabalho de acumulação, pessoal. Na verdade, né? Na verdade, possivelmente pode ser uma acumulação aqui, tá? Porque o que antecede uma acumulação é uma tendência de baixa, é uma participação pública de baixa. Como ele está deixando o volume vendedor, né? Nós vamos trabalhar como ursos aqui, tá, pessoal? Então, pega aí suas garras e de cima para baixo, dá porrada de cima para baixo aí, tá? Para ajudar o gráfico a chegar na outra extremidade da acumulação, tá bom? Então, para você ter uma ideia aqui, né? Ó, o gráfico chega em ponto A, certo? Depois cria um ponto B, ok? Depois ele vem, né, na região de equilíbrio. Depois ele tenta chegar, não consegue no ponto B. Aí ele tenta chegar no ponto A, também não consegue. Aí ele volta e vai para o ponto B, beleza. Qual que é a reação dele agora? Ele alcançar de novo o ponto A, tá? Ó, tomamos um empate, uma operação precisa, né, de venda, porém, né, a culpa foi minha, né? Foi totalmente minha. E olha só o tamanho da negação que ele deixou aqui agora, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Euro JPY.
Vamos continuar analisando, porque ele já tocou lá na minha região ponto A de acumulação, teve uma grande negação, tá? Ou seja, os touros agora estão impulsionando o gráfico, porque já chegaram no objetivo, então eles estão tentando ganhar o movimento a partir daqui, tá? E será que esse candle que surgiu aqui é um candle estrutural? Não sei, tá parecendo que sim, tá? Olha só, não tenho confirmação nenhuma se ele é um candle estrutural, tá? Preciso de mais um elemento. E aí a nossa entrada está a 36 segundos, tá? Nós já vamos fazer uma entrada a 36 segundos a partir desse momento, tá? Olha só que interessante. Fica a pergunta. Esse candle que surgiu agora, comprador, ele é um candle estrutural? Parece que sim. Pelo jeito, não. Né? Então, olha só. Ele não era um candle estrutural. Então, eu preciso acreditar agora, novamente, nos ursos. Tá? Vão levar o gráfico a preencher a região. Tá bom? Com mais 26 segundos para o fechamento da operação. Olha aí. E batemos a nossa meta. Perfeito. Então, tivemos aí uma entrada vitoriosa no Euro USD, um empate no Euro JPY, porém com decisão, tá? Um empate decisivo. Só não ganhamos porque o movimento contrário ele acendeu nesse momento. E depois a gente fez de novo a operação que tinha feito aqui após uma confirmação de que essa negação ela não iria favorecer uma estruturação de uma figura gráfica aqui que você tá visível na sua cara, né? Figura gráfica é essa que a gente estava esperando para ela dar o sinal se realmente ela fosse perpetuar a movimentação dela ou não, tá? Então, vou abrir aqui a ferramenta mágica. E vamos aqui primeiro compreender, tá? O que aconteceu aqui, tá bom? Vou pegar aqui região de suporte, região de resistência. E aqui, ó, nós temos a famosa região de equilíbrio do gráfico. Então vem comigo. Suporte, resistência e região equilíbrio. Ok. Qual foi a minha reação ao chegar no gráfico? Eu identifiquei, certo, que o gráfico ele já tinha criado aqui nesse momento um ponto A, certo? Vamos lá, vou colocar em letra maiúscula o ponto A. Aí nós tínhamos aqui o ponto B. Ele tinha confirmado o ponto B, certo?
gráfico sai de região A, busca ponto B, certo? Depois ele sai de ponto B para buscar novamente a região A, tá? Então, qual que era o objetivo aqui nesse momento que eu fiz a análise? Eu entendi que o gráfico precisava prosseguir para a região A novamente, tá? Mas não aconteceu, certo? Porém, né, no momento que a gente entrou no gráfico, a gente já tinha observado que ele tinha ultrapassado a região de equilíbrio. Então eu tinha autorização, tá? Olha só. Gráfico ultrapassou a região de equilíbrio, a famosa RE, né? Ou seja, eu posso trabalhar vendido de forma alguma, tá? Então se ele ultrapassou a região de equilíbrio, eu acredito que o movimento tem que chegar no ponto A novamente. E ele estava caminhando perfeitamente para isso, tá? Eu vou até mapear aqui, ó, para você entender a LTA dele, ó. Olha a LTA, onde a gente pegou a nossa entrada, tá? Bem na LTA, tá vendo? Ó, na linha de tendência de alta. Então, quando eu observei, né, eu falei assim, eu posso entrar porque ainda eu tenho espaço de preenchimento nessa região, ok? Eu tenho um pavio aqui, ó, que está também me auxiliando para poder garantir a minha compra. E tenho também outra aqui embaixo, que ele também pode garantir também a minha compra aqui nessa região. Tá? Mas a gente estava nesse momento aqui, né, do gráfico. Então eu foquei mais nesse parâmetro mais próximo aqui. Né? Então eu pensei assim, ó, no máximo o gráfico pode vir até preencher aqui esse pavio, eu posso aplicar uma compra aí que vai me favorecer, uma vez que ele tenha rompido a região de equilíbrio. E aí foi o que aconteceu, tá? Outro detalhe importante que eu falei para vocês, fiquem até o final do vídeo, que você vai entender aqui, né? Também o que eu observei aqui, o que estava ocorrendo aqui nessa região. Vou colocar em amarelo para você. Preste atenção. Nesse momento do gráfico, ó, nesse momento do gráfico estava ocorrendo uma consolidação, tá? Vamos lá. Consolidação. Então, eu também aliei essa segunda análise, certo? Que era uma consolidação, olha só, preste atenção. Ó, gráfico tenta subir, desce. Tenta subir, desce. Eu posso vender? De jeito nenhum. Eu tenho que comprar, porque ele está em consolidação. Qual que é o próximo movimento da consolidação? Compra. Mesmo que seja um candle pequenininho assim, ó, ainda assim é o movimento estrutural da consolidação. Entendeu? Pavio fora do ângulo, hein? Vou ficar bem no meio aqui. Mesmo que for um candle de descanso, um candle de final de movimento, ainda assim ele faz parte da consolidação. Então ele fazia parte de dois movimentos. A tendência de alta, que já tinha ultrapassado a região de equilíbrio, e mais uma consolidação, né? Então eu fiz a operação, mesmo que foi apertada, foi vencedora. É isso, pessoal. É análise gráfica, tá? É análise gráfica isso, tá? Você analisa, os parâmetros batem com o que você analisou e você aperta o botão, tá? Olha só depois. Ainda em modo de consolidação ele faz mais um, mas espera aí, tá errado aqui. Ele não está mais dentro da consolidação. Preste atenção. Ele está saindo fora da consolidação. O que eu faço? O que eu faço quando isso acontece?
Peraí, gráfico veio aqui, desceu até aqui, confirmou a estrutura da consolidação, veio de novo, confirmou novamente no pavio, com o corpo da vela, obedeceu e me deu gain, mas agora, peraí, ainda assim tem um movimento de consolidação, porque apareceu um candle vermelho, mas aí eu paro e penso, que interessante. Fora a região de parâmetro que ele mesmo estabeleceu, peraí, tem que acender uma luz de alerta porque talvez o movimento está voltando. Ele quebrou a região de equilíbrio, agora ele está voltando para baixo de novo, para o canal 1. Tá? E por que o gráfico faz isso, pessoal? Por que ele faz essas movimentações que muitas das vezes ele mostra que vai para uma direção, certo? Ele rompe e depois ele retorna de volta. Para trabalhar de novo no canal 1 aqui, né? Que nós tínhamos o canal 1 e o canal 2. Por que o gráfico finge que vai romper a região de equilíbrio numa tendência de alta, depois ele desiste do nada após uma consolidação? Porque o gráfico ele é vivo, ele faz o que ele quiser e você está aqui para entender o que ele está fazendo e operar no contexto dele. Tá? Ok? Olha lá. E aí ele sai do padrão, ele rompe de volta e volta para a região aqui, né, que eu coloquei como região B para vocês, e ele respeita perfeitamente ela. Ou seja, sai do padrão, volta no padrão de novo, e assim o gráfico vai contando a história dele, vai fazendo a movimentação dele, e aquele que interessante, né? Você precisa ter esse senso de interessante junto com você, para que você não aperte o botão na hora errada. Tá entendendo? Ok? Então, olha aí que incrível, né? Essa foi a nossa primeira entrada. Depois a gente abriu o Euro JPY. E aí, pessoal, olha só que magnífico, né? Que missão que o Euro JPY entregou para nós. Olha só. Preste atenção agora aqui. Ó, magnífica, magnífica, magnífico. Ó, olha aqui. Participação pública de baixa. Vamos lá? Participação pública de queda ou de baixa, né? Ou eu quero pedir desculpas para vocês que às vezes eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando em outra coisa e às vezes eu troco as palavras. Tá? Ontem eu estava falando assim, os touros estavam em participação pública de queda, né? E na verdade era urso, tá? Ou seja, os vendedores. Eu falando lá, né? Depois eu fui assistir o meu vídeo, eu vi que eu estava falando ao contrário. Então, quando isso acontecer, vamos combinar o seguinte: o importante é aprendizado, tá? Então você fala assim, ó, Augusto, ele está pensando em outra coisa ali, às vezes ele trocou a palavra, né? Então, se você passa o giz por cima e continua o aprendizado, tá? O mais importante é você terminar o vídeo aprendendo. E se você precisar me corrigir, me corrija, porque eu não sou perfeito também, tá? Então, olha só, participação pública de queda. E estávamos operando aonde? Em uma acumulação. Acumulação. O que antecede uma participação pública de queda? Uma acumulação. Logo a gente percebeu que ela não era uma acumulação, ela era uma redistribuição. Mas em opções binárias, como as suas operações são bem rápidas, né? Naquele momento que a gente estava operando era uma acumulação, tá? Mas agora que a gente deixou o gráfico andar, a gente sabe que ela está redistribuindo, tá? Então é uma redistribuição. Deixa eu tomar mais um gole de café aqui.
Bom, até fugiu da minha cabeça o que eu iria falar, que era uma coisa muito importante. Mas a redistribuição me tirou a atenção aqui agora. Bom, resumindo tudo, né? Após uma participação pública de queda, acontece. Ah, agora lembrei. Olha só como é que volta, né? Os pensamentos vão e voltam. A acumulação. Ó, fugiu de novo. Meu Deus do céu. Mais café com canela. Calma aí. Então, após a participação pública de baixa, né, a tendência, né, nós fizemos a leitura de acumulação, né? Então, o que eu interpretei aqui? Eu interpretei que já tínhamos uma região de resistência. Vou colocar aqui, ó. E tínhamos uma região de suporte. Então o gráfico ele já tinha deixado a região A montada para a gente e tinha o ponto B, certo? Não tão diferente também, existia aqui no meio uma RE, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ou seja, região de equilíbrio, né? Então, vem comigo, ó, acompanha. Gráfico sai de A, vai para ponto B, respeita perfeitamente. Tenta alcançar ponto A e é impedido, tá? Ele vem e não consegue voltar novamente, né? Ele deixa como se fosse uma falha de penetração aí, né? De nível 5. Tá? Vamos colocar nível 5 aqui. Aí ele tenta subir de novo, fica preso na região de equilíbrio pelo princípio de atração, né? Então ele fica preso na região, na RE, pelo princípio da atração. Ele fica trabalhando aqui dentro. Aí ele tenta romper e toca lá embaixo, né? Mas logo vem uma forte pressão, né? O porquê que está acontecendo essas fortes pressões? Por quê? Por que eu estou explicando isso? Lembra da história das laranjas? Olha só que interessante. Ó, laranja boa, laranja boa, laranja boa, laranja boa, laranja boa, laranja boa. Opa, laranja podre, tá? O que acontece com uma laranja boa quando ela fica muito tempo encostada numa laranja podre? Fica podre também, tá? Então, olha só, temos laranja podre aqui. Temos laranja podre aqui. Era para o gráfico respeitar perfeitamente essa acumulação, tá? Ó, era para ele fazer movimentos não tão indecisos. Olha, laranja podre aqui também, atrapalhando, indecisão, né? Ou seja, as laranjas podres acabam afetando no futuro a sua análise, tá? E mesmo que ela seja perfeita, você acaba perdendo a operação, como aconteceu aqui, tá? Aqui era para ter terminado, pessoal. Ele está em uma acumulação, era para ter terminado um candle de preenchimento aqui, após um candle de tendência saindo da outra extremidade e rompendo a região de equilíbrio, tá? Mas não aconteceu por causa do quê? Das laranjas podres, ou seja, das sombras, né? Então vou escrever aqui para você, ó, sempre quando você vê um gráfico que tenha laranja podre, ou seja, que é igual a sombras, muita sombra, né? Muitos pavios. Se tiver acento, você me fala, tá? Carlos Lemos. Depois você me fala se tem pavios, né? Confere aí para mim, mas já estou acertando já, né? Antes eu falar pavios. Então é pavios, muita sombra e pavio, você pode considerar que vai ter oscilação na sua operação, tá? Ele vai refletir para frente e também reflete para trás, tá? Então olha só, uma operação que era para ter batida a meta, deu empate e a gente tem que fazer uma outra análise, né? Mas mesmo assim, pessoal, o gráfico ele respeita perfeitamente, né, os parâmetros superiores, ó, tá vendo? Ele vem respeitando,
se você aprender a identificar certinho, tá? Olha só, você consegue visualizar ele respeitando, mas não do seu jeito, do jeito dele, tá? E tem que tomar cuidado, ó. Porque, ó, ele vem, respeita novamente aqui, vem para a região de equilíbrio e rompe. Olha que perfeição que o gráfico trabalha com você. Mas você precisa entender, saber diferenciar o momento que tem uma sombra, um pavio que pode te atrapalhar, tá? Ou um gráfico, né, com falta de liquidez, né, com volatilidade, enfim. Tá? Então o que nós fizemos? Uma operação correta, mas tomamos um empate. Tá vendo? E aqui, pessoal, a gente faz o quê? Vamos lá. Se a gente está dentro de uma acumulação, eu preciso tirar uma prova, né? Ó. Se a gente está dentro de uma acumulação e ele deixou uma negação aqui, ó. Nessa magnitude, eu preciso duvidar, eu não posso confiar, tá? Ó, você consegue observar aqui, ó, esse ponto, ó. Ele descaracterizou mais de 50% desse candle aqui, ó, que era um candle de tendência vendedor. E aí aparece um candle engolfando ele. Então interpreta o quê? Pera aí. Candle de busca de região, candle final de movimento, engolfo, com pouca negação superior. Então eu não posso entrar. Tá entendendo? Porque o gráfico ele pode estar apresentando uma movimentação estrutural. Olha só, o que ele está estruturando? Um canal de alta dentro da acumulação, tá? Você consegue visualizar isso aqui? Olha aqui. Pelas negações, ele está estruturando um canal de alta, pessoal. Olha aqui. Pelas negações, ó. E agora ele está tentando completar o ciclo do canal de alta. Então, olha só, aquele momento, o objetivo do gráfico era completar o ciclo do canal de alta, dentro da acumulação, tá? Completar o ciclo. Você está entendendo o ciclo de alta? Eu vou só refrisar aqui para você, ó, resumir, ó. Ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, ciclo de baixa. Agora ele tem a obrigação de completar o ciclo de alta, se ele está formando um canal de alta aqui dentro da acumulação, né? E aí o que eu esperei? Vamos aguardar um pouquinho? Se ele confirmar, a gente entra. Não confirmou. Aí eu fiz o quê? Operação imediata, tá? Então, após a não confirmação, vem comigo, ó. Ó. Não confirmação do canal de alta, eu operei imediatamente. Fiz uma operação imediata. Opa, imediata não, né? Para continuar a acumulação. Ah, então se ele não é um canal de alta, ele continua sendo uma acumulação. Eu tenho que operar vendido como um urso, tá? E aí os ursos terminam de fazer a perpetuação da acumulação e ainda rompem a região da acumulação, criando uma participação pública, tá? Então foi tão forte a movimentação dos ursos que, além de quebrar a estrutura desse canal de alta, ainda quebrou a estrutura da acumulação, criando uma participação pública que teve uma falha de penetração aqui embaixo, ó. Ou seja, do mesmo jeito que ela vem, ela cria uma estrutura para continuar descendo,
ocorre a falha de penetração aqui e o gráfico volta de novo. O porquê que o gráfico faz isso? Porque ele é vivo e você está aqui para analisar ele e fazer a operação na hora certa. Tá? Quando isso acontece, aconteceu uma falha de penetração aqui. O que você faz? Por exemplo, ó, o gráfico veio de participação, criou uma acumulação, que não é mais acumulação, agora é uma redistribuição, tá? E aí vem participação pública de novo, mas falha a penetração da estrutura para continuar a participação pública. Se você não está entendendo nada que eu estou falando aqui, calma, vai entrar na sua cabeça, tá? O que você faz aqui quando você vê um cenário desse? Põe a mão aqui, ó. Que interessante. Ele falhou a penetração. Por que será? Né? E aí o que você vai fazer? Você vai tentar entender o porquê ele falhou a penetração para ir executar a sua entrada. Uma vez que ele estava em participação, não está mais. Então você precisa realinhar a sua análise novamente para fazer uma operação. Ele quebrou o padrão, ele não está mais trabalhando com o padrão, então você vai entrar? De jeito nenhum. Tá bom? Então, olha só, eu mesmo, vou te falar para você, eu já teria detectado aqui a falha de penetração, já tinha falado, que interessante, esperado essa confirmação aqui de ignição e entrada aqui nesse rompimento, tá? Dessa resistência aqui. Ah, ele está quebrando padrão, então ele vai querer voltar então lá para dentro, então, ou vai querer fazer um rompimento, retração e continuidade, né? Eu já vou pegar essa ignição aqui mesmo, tá confirmado, e pau no gato, tá? Bom, resumindo, por que eu tô falando isso para vocês? Porque aqui você vai aprender a analisar o antes, durante e depois. E aqui o nosso foco não é ganhar sempre, é recuperar o loss para poder a vitória se tornar uma consequência das nossas operações. Tá bom? Olha aqui que interessante. Uma no EURUSD, em modo consolidação, aproveitando o rompimento da região de equilíbrio. Um empate por causa da volatilidade das laranjas podres, tá? Dentro da acumulação. Tá? Depois, após entender que não é um canal de alta que está subindo dentro da acumulação, após uma ignição, entramos com operação imediata, fazendo a venda, trabalhando com participação com os ursos para romper LTA e suporte. Tá bom? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.